Olá, minhas lindas! Hoje vamos falar sobre os 6 passos para vender seu brownie. Então eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Eu me chamo Adelaide, né? Sou dona da empresa Delícia Brownie. Eu comecei desde pequena na confeitaria, assim. Eu sempre gostei de ver programas, Ana Maria Braga, Cozinha Maravilhosa da Ofélia. E vim crescendo, né, e pedindo pra minha mãe fazer. Minha mãe deixava eu fazer, né, algumas receitas em casa, sobremesas pra família e tudo mais. Fui fazer estatística na faculdade, não escolhi gastronomia, porque na época só tinha na faculdade particular. Depois casei, tive filhos, enfim, tava super bem, mas profissionalmente tava parada, né, não tava assim realizada profissionalmente. E foi quando eu comecei, na verdade, fazendo biscoitinhos para vender. Fiz bem casado antes, fiz bem casado. Depois eu fiz biscoitinhos para vender. O bem casado eu parei porque eu achei que dava muito trabalho, então eu parei. Tinha muitos processos para fazer. Aí fui pro biscoitinho. Depois do biscoitinho, eu parei assim, meio que tava... Nem falava do biscoito, né? Eu tinha um bloqueio de venda terrível. E aí foi aonde eu fiz um bolo diferente pro meu aniversário. E esse bolo era de brownie. Quando eu fiz esse bolo, incrivelmente foi o maior sucesso na boate. Garçom querendo comer, meus amigos pedindo mais, comendo 2, 3 fatias. Meus amigos crossfiteiros, né? Então, eu fiquei super assustada com aquilo. Falei, gente, será que é bom mesmo? E ali, já uma amiga já saiu dali falando, poxa, eu vou querer esse bolo pro aniversário da minha filha. Falei, tá bom, compra os ingredientes que eu vou fazer. E depois ela ficou insistindo, né? Porque a gente se encontrava no crossfit. Ela ficou insistindo. Cheguei em casa falando e todo mundo, não, vamos vender, vamos fazer. Meu filho logo se animou, vamos montar a empresa. E foi daí, né? Por que eu escolhi o brownie? Ela incentivou e minha família me apoiou. Quando eu fui trabalhar com brownie, né? Comecei ali, né? Fazendo os bolos inicialmente. E aí começaram os testes. Foi aí que eu me encantei. Ali eu decidi por que vender brownie, né? Foi nesse momento que eu decidi, quando eu vi a versatilidade do brownie, a durabilidade, a praticidade, foi isso tudo. Mas assim, eu acredito que eu também tenho dom pela confeitaria, eu gosto, né? Eu tenho paixão, eu tenho um amor ali que todo mundo fala que vê assim nos meus olhos mesmo, sabe? Então, foi amor à primeira vista ali. Eu me encaixei, eu me encontrei no brownie. Hoje a live são os 6 passos para você vender com brownie, você empreender com brownie. O passo 1 que eu separei seria o comece pequeno. Minhas lindas, vocês têm que começar com o que vocês alcançam, entendeu? Com o que vocês têm. Vocês vão pensar assim, Adelaide, mas eu preciso de uma cozinha industrial, eu preciso de equipamentos. Eu comecei na cozinha que eu tinha. Eu não tinha a batedeira que eu tenho hoje. Eu comecei com a minha antiga que eu queimei e fui na mão. Comece pequeno, né? Com o espaço que você tem, com os equipamentos que você tem. Você precisa da receita ali bem estruturada, né? Você já fez, já testou, aprovou no espaço que você tem, ok? No espaço que você tem hoje. Conforme as coisas forem aumentando, forem crescendo, aí é um passo de cada vez, né? Vamos com passos curtos, pequenos, para a gente estar alcançando aí voos mais altos, certo? O segundo passo que eu separei aqui para vocês foi com relação à rotina. Coloque a rotina a seu favor, tá? Mas como isso, Adelaide? Como eu vou me organizar? Como eu vou ter tempo? Eu não tenho tempo, né? Eu trabalho fora, ou enfim, eu tenho minha rotina com as crianças. A minha dica é: escolha um produto.
né? Eu sempre dou a dica do bolo, mas posso dar a dica da pizza, eu posso dar a dica só do brownie individual. E aí, foca nesse produto e separa. Vamos supor, você trabalha fora, né? Chegou em casa, jantou, separou, sei lá, 2, 3 horas do dia ali, da noite, para você trabalhar. Se você se organizar, se você se planejar, vai dar certo. Você consegue manter sua rotina e consegue fazer a sua produção de brownie naquelas 2, 3 horinhas ali. Você não precisa virar à noite. Claro que se você quer, se é assim que você é feliz, não tem problema algum. Eu não sou contra. Se você tá feliz assim, tá ótimo. A minha dica é para você separar 2, 3 horas e selecionar um produto, né? Para você fixar ali e até conseguir criar com aquele produto. Porque talvez se você tenha vários produtos, amplie muito seu catálogo e talvez você não consiga dar conta, né? De tudo. Então, a organização, o tempo é primordial. Não pense que, isso é muito difícil. Isso não é para mim, isso é para uma empresa grande. Não, isso começa de pequeno, isso começa de agora. Porque quanto antes você fizer isso, melhor vai ser, mais estruturado vai ser, melhor tudo vai acontecer. Entendeu? Tudo vai fluir melhor. Esse seria o segundo passo, colocando a rotina a seu favor, na questão do tempo e na questão da organização. Vamos para o terceiro passo. É divulgação 360 graus. O que é isso, Adelaide? Nessa hora, minhas lindas, a timidez tem que ficar de lado. Eu sou super desinibida, super simpática, só que na hora da venda eu tinha um bloqueio enorme que eu tinha que vencer. Não tinha condições de eu não vencer isso, porque eu fazia o produto, eu embalava, eu produzia, eu planejava o produto, então não tinha outra pessoa melhor do que eu para vender o meu produto. O que vocês têm que pensar? Escolha o caminho mais fácil para vocês, né? Se você é muito, muito, muito tímida, qual seria o caminho mais fácil para vocês? Rede social, né? O Instagram, que você só precisa de uma foto bem bonita do seu produto, né? Que faça a pessoa querer comer a tela e uma descrição ali breve e bota o contato para a pessoa te chamar, me chama no direct, enfim, de alguma forma. Outro meio legal, o WhatsApp. Gente, o WhatsApp eu acho ótimo, que o WhatsApp você bota ali rapidinho uma foto, uma descrição, manda na lista de transmissão, todo mundo recebeu, o grupo de mães. Às vezes eu não quero perturbar muito, eu boto uma fotinho lá e falo, quem tiver interesse me chama em inbox, porque aí eu dou mais detalhes, falo mais, mostro mais fotos. A timidez é uma coisa que tem que vencer. Essa daí não tem jeito, vocês têm que superar, tem que batalhar pra passar por cima disso aí. Eu consegui, vocês vão conseguir também. E eu, era mega comunicativa e tal, e não abria a boca pra falar do meu produto. Outra dica legal também de divulgação é blusa. Eu ia pegar meus filhos com a blusa da Delícia. Aí todo mundo via, ou eu ia sozinha, ou eu ia com a minha mãe, as duas com a mesma blusa, já chamava atenção. Eu fiz a bolsinha também da Delícia, onde eu botava meus brownies, né? Então, chamava atenção. De alguma forma, você tem que chamar atenção. E qualquer um desses passos, né? Rede social, blusa, essas panfleto, cartão, tudo isso é divulgação. Outra ideia que eu acho super legal é, assim, exemplo, né? O meu compadre fez aniversário. Isso aconteceu real. Aí eu falei assim, vou levar os brownies e tal. E aí levei os brownies. Foi bem legal, porque era um outro público, ninguém conhecia, e aí foi legal. Então, quando tiver algum evento de amigo ou da própria família, leva e fala, a partir de hoje estou vendendo. Que aí já começa, assim começa. Claro que, poxa, não é porque você começou a falar que no primeiro final de semana você vai vender 1000 brownies. Se vender, ótimo, excelente. Mas tudo começa de pouquinho em pouquinho.
Eu hoje, por exemplo, eu vendi muito mais bolos do que os próprios brownies individuais. Coisas que antes desse isolamento que a gente estava vivendo, desculpa, antes desse isolamento, eu vendia muito mais brownie individual do que bolo. Bolo eram mais esporádicos. Agora o bolo tá muito assim, todo final de semana tem bolo, toda semana tem bolo. Às vezes todos os dias da semana tem bolo, porque as pessoas estão em casa, querem comemorar. E aí acabam pegando bolo. Mas no início eu também não tinha bolo assim sempre. Não era assim. Hoje já tem um público maior, já tem uma galera que já conhece meu brownie, que gosta, que lembra do sabor. O sabor fica na cabeça. E aí, ai meu Deus, eu quero aquele bolo da Adelaide e tal. Então, é diferente, mas tudo isso é com tempo, com persistência, com paciência. Tudo isso é devagar. Não dá pra gente querer de uma hora pra outra, bah. Se acontecer, ótimo, me conta que eu quero saber. Mas são esses... dentro desse passo de divulgação 360, você tem que ficar antenada para isso. Atividades extras, dar presentinho para os professores, na escola, ir com a blusa nas atividades extras, divulgar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, que são excelentes ferramentas e são gratuitas, então a gente tem que explorar mesmo, né? Nós somos pequenos, então a gente explora o que a gente consegue. O quarto passo seria a produção em si. Eu volto a falar dos 3 pilares do brownie, né? O brownie é versátil, é prático e durável, tá? O brownie é prático porque eu considero ele prático porque a receita dele, né, do meu, existem várias receitas de brownie. Primeiro, tá aí, né? Várias derretendo de chocolate com achocolatado em pó, com chocolate em pó, várias. Fora que eu acho ele versátil porque eu troquei um ingrediente e já surgiu outro brownie. E aí troco e surge outro. Então eu achei muito versátil, muito, muito. Eu não fiquei precisando calcular e testando, não. É rápido, assim. Foi bem, bem rápido e bem legal esse processo. O outro seria durável, né? É uma coisa que eu tenho brownies congelados, então se a pessoa precisa de um presente para amanhã, sendo brownies individuais, né? Bolo não, mas brownies individuais eu tenho. Dificilmente eu não tenho brownie individual, porque congelado ele mantém a qualidade dele, né? E na geladeira também. E ele é versátil, né? Quando você fala em brownie, aí você fala assim, não vou trabalhar com brownie porque só tem um tradicional, só tem de chocolate. E eu provo pra você que não, né? Hoje eu tenho 12 sabores de brownie, né? E pensando aqui em infinitos outros que eu não coloco em prática porque eu sei que hoje eu não dou conta, né? Mas eu tenho vários outros sabores aqui na cachola pra testar e colocar pra jogo. Então, assim, não pense que brownie é só o tradicional. O brownie tem infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Outra coisa que você pode pensar, que é super comum que eu vou falar, super clichê, mas eu tenho que falar, que seria, erros acontecem. Erros acontecem até hoje, gente, comigo. Isso é super clichê, mas eu tenho que falar isso, né? Então, assim, a partir do primeiro erro, não desista. Se alguém viu meus stories, mas eu botei lá que eu queimei uma redução de frutas vermelhas. Eu estava fazendo a redução, fazendo outro processo no brownie também, e escutando uma música. Eu me desliguei com a música, eu viajei naquele momento em que foram 5 segundos que eu, perdi a redução. Fiquei chateada, xinguei? Não, eu tava curtindo tanto aquele momento tava assim, tão legal pra mim, que não era aquilo que ia me destruir. O que eu fiz? Eu tirei e recomecei. Então, assim, os erros, eles servem pra você aprender, ele serviu pra me mostrar que de repente não era o momento de eu fazer a redução. Eu tinha que fazer a redução sozinha no outro momento, entendeu? Que eu tivesse ali mais focada e não tão a fim de relaxar e viajar com uma música,
né? Então, assim, apesar de ser comum, pô, eu tenho que falar que os erros acontecem. Não, eles não vão sumir, né? Eles não vão parar de acontecer. Eles acontecem, é normal, você vai se distrair, você é um ser humano. Não pense que não acontece comigo. Acontece comigo também, até hoje. E eu tenho que sempre ficar atenta, sempre ir mudando a estratégia e sempre prestando atenção no que está acontecendo ali ao meu redor. Com relação à produção também, não pense que o brownie é só o tradicional, né? O meu tradicional, por exemplo, é sem nozes. Tem tradicional por aí que tem nozes na massa. Eu tenho um tradicional que é sem nozes, só chocolate, e tem o de nozes, né? Então só aí eu já criei 2 sabores. Na EBA, na Escola de Brownies A Delícia, tem uma aula do bolo Red Velvet, né? Tem 30 minutos de aula, toda detalhada, e você vê o quanto que o brownie é bom, né? Ele é versátil, ele é prático, e aí você prova o Red Velvet, todo mundo pensa que é bolo, e não é bolo, é um brownie com sabor de Red Velvet. E aí tem o recheio de cream cheese, então assim, é sensacional, é sensacional. O brownie, ele te traz infinitas possibilidades. Saiba se diferenciar. Você vai se diferenciar com o seu produto. Eu lembro que logo quando eu comecei, né, com a ideia de empreender com brownie, de vender brownie, na hora eu pensei, eu tenho que ser diferente de todo mundo. Eu quero criar um produto diferente do que a gente vê aí. E como que eu vou fazer isso? E aí foram os testes que eu fui fazendo, de botar o jarro recheio ali na massa e assar com recheio, e aí eu achei o meu diferencial, que é esse, né? Você vai fazer isso? Pode ser que você ache uma outra forma que eu não estou vendo, um outro recheio que eu nunca testei, alguma outra coisa que eu nunca tenha feito. Ótimo, é o seu diferencial. Outro diferencial que você tem que procurar é a questão da logo, o nome, a cor, o que vai ter na logo, o tipo de fonte. Isso tudo é o seu diferencial. No que você faça para o cliente, né? Eu faço um mimo para o cliente e eles amam o mimo, né? Muitos deles falam, nossa, o mimo foi melhor até que o brownie e tal. Eu amei o mimo, eu quero mais do mimo. Então é você ficar pensando, poxa, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? No início, de repente, você vai fazer uma coisa que todo mundo faz. Até vir aquele estalo, né? E aquela ideia bacana que você fala assim, é isso, vou fazer isso. Né? De repente faz com a vizinha, deu certo, e aí, poxa, é isso, vou fazer isso. Então, assim, buscar o seu diferencial. Nunca descansar, nunca achar que tá bom. Não, busca, vai atrás, testa. Entendeu? Eu já testei várias coisas que deram errado. Várias, não foi uma só. Então, assim, busca o seu diferencial. Na embalagem também. A embalagem é uma forma de apresentação bizarra do seu produto, né? Então, pensa na embalagem. Outro exemplo aí, que foi, na pandemia, quando a gente ficou nesse isolamento, eu... pesquisando na internet, eu tava vendo muitas caixas com bolo dentro. Achava o máximo. Falei aqui em casa, ninguém levou a sério. Mas aí eu resolvi pesquisar. Eu falei, vou pesquisar alguém que seja próximo, porque eu não posso estar saindo, a pessoa tem que estar próxima aqui de mim. E aí conheci uma parceira, eu vi o trabalho dela pelo Instagram e fiz contato com ela. Ela gostou também do meu, falou assim, vou mandar um pra você ver. Eu testei com uma amiga e ficou lindo o trabalho. Então, o que foi isso que eu tô falando? Foi uma caixa. Essa minha parceira tem uma empresa de papelaria, né? De fazer arte com papel. E aí ela fez uma caixa toda personalizada com o nome do aniversariante, a idade do aniversariante, em que eu botava o meu bolo de brownie em cima e tinha uma gavetinha onde eu coloquei docinhos de brownie. E aí eu chamo esse item, esse produto de festa na caixa, porque vem o bolo com os docinhos ali. Não é para muitas pessoas, mas enfim, é para festa que estava tendo agora no isolamento, né? Poucas pessoas em casa. E foi muito legal essa parceria, foi muito gratificante,
Quantas pessoas novas chegaram por conta desse produto, entendeu? Atraídas por esse produto, por saber que eu fazia isso. Então, assim, eu procurei um diferencial agora na embalagem. O meu produto estava ali. O bolo de brownie estava ali, já existia. O docinho de brownie já existia. O que eu não tinha era uma embalagem que combinasse esses dois produtos juntos, né? Que não fosse aquela embalagem que eu envio, né? Maior, de papelão, feia. Não queria. Eu queria uma embalagem bonita, né? Em que valorizasse o meu produto. Achei. Então é isso, sabe? Veio lá no início? Não, veio agora, gente, esse ano. Né? Por conta disso tudo que a gente está vivendo. Então, assim, é calma, persistência e abrir os olhos para as coisas que estão surgindo, os novos produtos, né? Não pensar que, não vai dar certo. Não, testa. Testa compra para ver. E depois tenta fazer com a pessoa parceria. Poxa, vamos fazer uma parceria, um preço mais em conta para eu incluir aqui meu produto. O diferencial é muito bacana e marca as pessoas. Não tem um cliente que fale mal do mimo, sabe? E o mimo é uma coisa que eu acredito desde o início, porque eu já via, né? Você tira o brownie ali no meio do tabuleiro, sobra as bordinhas de brownie, né? E eu falo, gente, vai sobrar muita bordinha. Se eu vender muito brownie, vai sobrar muita bordinha, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu ficava preocupada com o desperdício e a minha família comer todas as bordinhas, né? E aí, quando eu tive essa ideia do mimo, o meu marido logo falou, nossa, tão feio, tu vai dar isso pro cliente? É muito feio. Aí eu falei assim, vou porque eu não acho que é feio. Ele vai entender que são as bordinhas. E o sabor disso aqui é incrível. Eu vou apostar. E apostei. Foi uma coisa que eu apostei eu sozinha nisso, nas bordinhas. E pedi até para ela fazer uma etiqueta de mimo para eles entenderem que era mimo. Deu super certo. Então, assim, esse exemplo surgiu lá no início. Mas poderia não ter surgido. Assim como a caixa que surgiu agora. Então, assim, é calma, persistência e abrir a caixola para criatividade, para inovação, que vai aparecer, com certeza vai aparecer. É só você ter calma. E o sexto é o reinvestir. O reinvestir entrou um dinheiro, você lucrou naquele mês, guarda esse dinheiro e compra equipamento, investe em curso, investe na sua empresa. Ou às vezes deixa até guardado. Porque, por exemplo, o que já aconteceu comigo? Eu já comprei equipamento, eu já fiz curso. E chegou um momento que eu não queria fazer nada com o dinheiro, eu queria deixar ele ali guardado. Foi bom porque eu entrei num outro grupo em que a gente dividiu a compra das embalagens de Páscoa, né? E comprar embalagem a mais não tem problema algum, porque não estraga. Você pode aproveitar no ano seguinte. É só você guardar perfeitamente, que no ano seguinte você vai utilizar aquela embalagem, né? Então eu entrei nesse grupo, nós fizemos uma baita de uma compra enorme e o valor caiu muito. Então foi muito bom ter esse dinheiro guardado, porque eu investi em embalagem. Então, quando eu falo para você reinvestir, é nisso tudo. É você reinvestir em curso, é você reinvestir o dinheiro em equipamento, é nisso tudo. E até em você mesmo. Se você quer, Adelaide, eu ganhei dinheiro, eu quero passar o final de semana numa pousada para espairecer um pouco. Ok, vai lá, é ótimo. A questão da cabeça, você cuidar da sua cabeça, é excelente também, né? O reinvestir passa pelo exercício também, por que não? Eu faço exercício todos os dias, que pra mim me faz muito bem. Me faz muito bem fazer exercício. O meu dia, rende, que é uma beleza. E eu descarrego toda a minha energia, todo, sabe, meu estresse. E já começo o dia. Então, assim, é um investimento ali também, né? Porque eu tô trabalhando, tô pagando minha academia, então não deixa de ser. Então, é isso, assim, minhas lindas e meus lindos. O que eu queria falar eram esses 6 passos,
né? Eu quero muito incentivar e motivar vocês a começar a vender brownie, né? E não pensar no brownie somente como tradicional. Pensar que você tem um leque enorme de sabores, que você pode inovar com o brownie. Reinvestir para crescer. Isso aí, reinvestir para crescer. Muito obrigada pela presença de todos. Eu amei mais uma vez, tá bom? 1000 beijos.